Quando um pai recebe o diagnóstico de autismo dos seus 2 filhos, o que ele faz? Cria um dos maiores centros de formação em autismo do Brasil, a Academia do Autismo. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse pai? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Você está no Inclusão Entrevista. Este é um quadro da Secretaria de Inclusão e da TV Viva Promessa. E tudo que a gente quer é levar até você muito mais conhecimento sobre tudo que envolve o tema de inclusão de pessoas com deficiência. Que tal fazer parte dessa missão com a gente? Acesse lá a nossa página amigosdamissão.org. Você pode se cadastrar e fazer uma contribuição aí de acordo com as suas possibilidades. Não importa o valor, importa muito mais a disponibilidade do seu coração. Que tal? Faça lá a sua contribuição e venha ser um mantenedor. Venha ser um ajudador aqui para que esse programa e muitos outros aí cheguem para tantas outras pessoas. Bem, você também pode ajudar a gente compartilhando o link dessa transmissão. Que tal você compartilhar agora aí? Lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no grupo de WhatsApp da sua igreja. Se você tiver alguma dificuldade para compartilhar agora, assim, você não quer perder o fio da meada aí da entrevista, isso acontece comigo também. Então, assim que terminar a entrevista também, você pode compartilhar. Compartilha, curte, deixa o seu comentário. Vai ser muito gostoso ler o seu comentário e vai ser muito bom ter essa interação com você. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta lá o neurodesenvolvimento infantil e que tem crescido assim de uma forma assustadora em todo mundo. E hoje nós vamos conferir um bate-papo que nós tivemos com o Fábio Coelho. Ele tem 2 filhos que têm autismo e ele é o fundador da Academia do Autismo. Nós conversamos um pouquinho sobre paternidade, conversamos um pouquinho sobre tratamento para autismo e a importância da análise do comportamento para o desenvolvimento de crianças com autismo. Vamos conferir? Fábio, olha, então primeiramente eu quero te agradecer, por você estar aqui com a gente no Inclusão Entrevista, ter conseguido um tempinho aí nos seus compromissos, que eu sei que são muitos, para compartilhar um pouco dos seus saberes com a gente. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu vou começar então te fazendo algumas perguntas, e a primeira, para a gente já alavancar, é como que começou a sua história com o autismo? Como o autismo entrou na sua vida, Fábio? Conta um pouquinho para a gente. Juliana, agradeço o convite, é um prazer estar com você, sempre bom falar sobre autismo, afinal eu costumo dizer que é o sentido da minha vida, Eu trabalho e vivo com autismo 24 horas por dia, Mudou a minha vida, realmente. A entrada nesse mundo se deu a partir do diagnóstico do meu filho mais velho, que Guilherme hoje está com 10 anos. Eu trabalhava com treinamentos de habilidades sociais, de pilotos e controladores de voo, tentando prevenir acidentes, chamada psicologia da aviação, E aí eu recebi, como a maioria das pessoas recebe, o diagnóstico do meu filho mais velho, Guilherme, de uma forma um pouco inesperada, A gente estava vendo ali um desenvolvimento com aquelas expectativas que geralmente as famílias têm, E aí a minha esposa foi chamada na creche onde ele estava, a creche apontou ali alguns atrasos, a gente começou a investigar e percebemos a partir dessa investigação que precisava, de uma investigação maior que culminou com o diagnóstico. E aí, a partir disso eu fiz o que muitos familiares fazem, vão estudar, vão procurar conhecer, e como eu era psicólogo,
eu comecei, então, a me aprofundar na área do autismo, fazer cursos, especializações, formações, inicialmente para ajudar o meu filho, e depois eu fui conhecendo outras famílias e percebendo que eles também tinham essas mesmas dificuldades, aí comecei a ajudar também as famílias desses grupos que a gente participava. Então, isso culminou, né, com o que hoje eu faço no dia a dia, né? Depois o meu filho mais novo também recebeu o diagnóstico de TEA posteriormente, né? E hoje eu trabalho aqui tanto com a clínica, então trabalho com consultório, culminou com uma clínica. Hoje a gente atende 160 crianças com TEA aqui no Rio de Janeiro, a Clínica Mosaico. Eu dirijo a clínica junto com a minha esposa, Maiara, e a Academia do Autismo, que é uma instituição de ensino que promove capacitações na área do autismo. Então, tudo isso começou com a entrada, né, a partir do diagnóstico do Guilherme. Então, Fábio, a sua luta, ela começa, como a maioria das histórias, né, um diagnóstico de um filho, a gente ficando bastante perdido, buscando soluções, e aí você e a sua esposa foram buscar solução para si, ajudar muitas outras pessoas, estão aí com uma clínica, na Academia do Autismo, ajudando aí muitas pessoas mesmo, inclusive eu, né? E nós agradecemos, né? Nós somos gratos por isso. E deixa eu te perguntar, né? Você como psicólogo, como pai, né, de 2 meninos com autismo, qual é a intervenção, qual é a terapia que você recomenda? Que você fala, não, essa eu faço para o meu filho. Às vezes a gente fala assim para o profissional que atende a gente, querendo sensibilizar, mas com você a gente nem precisa fazer tudo isso, né? Porque você já é sensibilizado, né? Então, assim, qual é a terapia que você recomenda para que os pais, né, busquem fazer com os seus filhos em relação ao tratamento do autismo? Eu sempre sugiro, né, indico para as pessoas que me perguntam ou me procuram, que sigam tudo aquilo que tem evidência científica. A ciência é aquilo que nós temos, assim, de melhor hoje. É um resumo daquilo que a humanidade já construiu sobre alguma temática, né? A partir de estudos. Então, aquilo de melhor estão nos estudos científicos para diferentes temáticas, né? O que pode continuar evoluindo, porque os estudos continuam acontecendo, né? E dentro da área do autismo nós temos muitas e muitas pesquisas, temos revisões sistemáticas que foram responsáveis, né, por avaliar milhares de artigos sobre práticas que funcionam para pessoas com TEA, e desses artigos, então, a grande maioria daquelas abordagens que são indicadas são embasadas na análise do comportamento aplicada, que a ABA, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que são as intervenções ABA, né? Se popularizou como ABA. São intervenções comportamentais que têm algumas dimensões que precisam ser respeitadas e que são aquelas responsáveis por trazerem os melhores ganhos de acordo com as evidências científicas para as pessoas com TEA. Certo. A partir de qual idade, Fábio, que essas intervenções em ABA, né, ou com ABA, elas devem ser aplicadas na vida da criança, elas podem ser aplicadas? E se a criança tiver um diagnóstico tardio, por exemplo, também, se ela for mais velha, também é possível trabalhar com essa intervenção e ter algum ganho para a vida dessa criança? Sim, muito boa sua pergunta, assim, né? A ABA, ela não é especificamente para o TEA, ela é para comportamentos, para o ensino de habilidades humanas, né, para trabalhar o desenvolvimento humano em diferentes áreas, e também para reduzir alguns excessos comportamentais, o comportamento hiperativo, o comportamento agressivo, autolesivo, então alguns comportamentos que a gente visa diminuir para promover mais qualidade de vida para aquela pessoa. Então, assim, não importa muito se a pessoa tem um diagnóstico ou não, isso acaba sendo um norte interessante, né, para os profissionais trabalhar, mas o profissional vai precisar fazer uma boa avaliação individual. Então, o mais indicado é o quanto antes começar as intervenções, melhor vai ser o prognóstico, melhor é para o desenvolvimento dessa pessoa, por 2 motivos. O primeiro é que a gente não precisa aguardar um diagnóstico para começar a intervenção, porque a intervenção não vai trabalhar com o diagnóstico, vai trabalhar com a pessoa de forma individualizada. E o segundo é que o cérebro humano,
numa idade inicial, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ele está bem plástico, né? Existe uma neuroplasticidade, então ele vai buscando e fazendo novas conexões mais fáceis, reagindo de uma forma mais rápida aos novos estímulos. Então, se a gente deixa muito tempo passar, a gente perde ali uma idade que é ímpar para o desenvolvimento da criança, que a gente pode ter ganhos extraordinários, e é o que a ciência vem apontando. Então, quanto antes a gente perceber qualquer sinal de atraso, independente de já conseguir ter fechado o diagnóstico ou não, precisamos começar uma boa intervenção. Certo. Então, olha só que importante isso que você está falando para a gente. Primeiro, que a gente pode começar a intervenção sem o diagnóstico. Isso era uma coisa, por exemplo, que eu, quando me deparei com autismo, não sabia, né? Mesmo sendo enfermeira, eu não sabia. Mesmo assim, eu tentei buscar estímulos, né, para o meu filho, mas eu achava que era muito importante o diagnóstico. Eu acho que, de uma forma geral, no imaginário popular, a gente tem isso mesmo muito presente, né? Que a gente precisa do diagnóstico para começar uma intervenção. E o que você está falando é exatamente o contrário. A intervenção IABA, ela é baseada nas necessidades daquela criança e não especificamente no diagnóstico. Mesmo assim, o diagnóstico é importante, né? Ele ajuda, ele é esclarecedor. Mas é possível começar uma intervenção sem necessariamente ter o diagnóstico. E aí você está falando que quanto mais cedo, melhor. Aí eu te pergunto, e essas crianças que, de repente, com 8, com 9, com 12 anos, enfim, às vezes até mais tardiamente, elas também podem ser beneficiadas da intervenção com a análise do comportamento? Sim, a análise do comportamento, inclusive adultos, né, vão se beneficiar de um processo de aprendizado. A ABA nada mais é do que uma aplicação de uma série de estratégias científicas para o ensino de habilidades, né? Então, é aprendizado. Todo ser humano pode aprender em qualquer idade. Então, a gente vai, logicamente, buscar estratégias diferentes, individualizadas, né? E os objetivos vão variar. Às vezes, com um adulto, a gente, dependendo do nível de suporte que ele necessita, a gente pode ter objetivos, né, para produzir uma vida digna, para que ele consiga se locomover, né, no seu bairro, consiga não se colocar em risco. Então, vai depender muito dos objetivos para cada pessoa, né? Mas os ganhos, eles são maiores, né, de uma forma geral, tá? Certo. São maiores numa idade mais precoce, né? Não só isso, a intervenção precisa ser intensiva, né? Precisa ter uma carga horária mais robusta ali, de trabalho semanal, precisa ter o envolvimento da escola e dos familiares, trabalhar em conjunto, e precisa ser uma abordagem baseada em evidências, uma abordagem apropriada. Não adianta eu começar cedo se eu começar errado, né? Eu tenho que começar da forma correta também. Certo. E quem é que prescreve essa terapia? Ou mesmo se há necessidade de prescrição, porque pelo que você fala, me parece que não, né? Mas há necessidade de um profissional, um médico, pediatra, psiquiatra, neuropediatra, enfim, prescrever essa intervenção? Ou o pai, a mãe, que está olhando o seu filho, o bebê, de repente, tiver alguma dúvida, pode procurar algum profissional para fazer algum tipo de avaliação? E quem é esse profissional que ele precisa procurar? Bom, é uma boa pergunta, né? De uma forma, assim, geral, a indicação percebeu algum atraso na criança, procura um profissional, né? Que seja especialista, que tenha experiência, que trabalhe com esse público. Independente da especialidade, as graduações são muito rasas, né? A gente não se aprofunda na temática, né? Eu acabei de falar que, poxa, eu era psicólogo, mas eu não entendia nada de autismo, eu trabalhava numa outra área, né? E é assim, né? E as pessoas, não é porque se formaram numa graduação que entendem bastante de todos os assuntos. Então, procurem profissionais na região, né, que vocês se encontram, que tenham experiência, que atuem na área, né? E aí, esse profissional, ele pode ser psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pode ser médico, né, pediatra, neuropediatra. Esse profissional, tendo esse conhecimento sobre o autismo, ele vai formar essa rede, ele vai indicar para os outros profissionais, porque o trabalho com autismo ele é interdisciplinar.
Então, se for um bom profissional, não importa muito aonde que a criança vai chegar primeiro, ela vai acabar passando por toda essa rede, tá? Infelizmente, aqui no país, principalmente no sistema público e com planos de saúde, a gente acaba dependendo da indicação médica, né? Então, de qualquer forma, para a gente poder garantir os direitos da criança, a gente vai precisar passar ali por uma indicação médica, né? De forma particular, não, mas geralmente, né, os custos são muito altos e a gente acaba, né, culminando com isso. Mas até por uma questão, né, de rede de trabalho, se a criança chegar primeiro na fonoaudióloga por algum atraso de fala, ou na psicóloga por alguma questão comportamental, esses profissionais vão encaminhar para o médico. A gente precisa da avaliação médica em todos os casos. Então, vai chegar ou no neuropediatra ou no psiquiatra infantil e ele vai gerenciar, digamos assim, essa avaliação diagnóstica, enquanto os terapeutas vão fazer a avaliação terapêutica, avaliação de habilidades, o que essa criança precisa aprender. Então, são dois caminhos concomitantes, né? Eles podem acontecer ao mesmo tempo, mas eles têm finalidades diferentes, né? Tem a finalidade de diagnosticar aquela criança com um código para garantir os direitos daquela criança, né? E dar acesso aos direitos, inclusive os direitos na área da saúde. E a outra avaliação terapêutica tem como finalidade mapear os déficits e construir um plano de intervenção para que a gente possa cada vez mais diminuir esses déficits. Então, são caminhos diferentes, né, que vão acabar trabalhando em conjunto. Certo, que vão acabar convergindo, né? E perfeito. Para a gente saber, Fábio, que essa terapia em aba, ela está sendo uma boa terapia, né? Quais são as características que a gente precisa avaliar, né? Como pai, como mãe, como cuidador, para a gente saber, não, essa terapia ela vai ser efetiva, né? Então, quais são, sei lá, os pontos aí importantes que a gente tem que estar antenado para a gente saber, não, essa terapia aí tá certo, tá pelo caminho, o caminho tá certo, né? De repente os sinais de alerta aí, né? Sinal amarelo, essa terapia aí não tá muito bem, temos que dar uma olhada, conversar com o profissional, trocar de profissional, enfim. Ajuda a gente, Fábio, a entender esse caminho. Perfeito a sua pergunta, porque assim, a aba, ela não é regulamentada aqui no país. Ela surgiu no país praticamente junto com a psicologia. Grande parte, né, dos terapeutas analistas do comportamento são psicólogos, mas a área do autismo especificamente trabalha com a aba de uma maneira muito diferente, de uma maneira mais discreta, de uma maneira com passo a passo mais robusto, mais estruturado, e isso exige ainda mais capacitação dos profissionais, né? Tem alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que já existe uma regulamentação. Aqui no país ainda não. E só que a gente tem evidências de que ela funciona. E a gente também tem evidências de que se ela for mal aplicada, não funciona. Não é a aba, né, o nome aba, que produz resultado. É uma série de práticas que precisam ser replicadas, né, que foram aquelas práticas usadas nos estudos. E quais são elas, né, para a gente estar atento, assim, né? Primeiro, é uma ciência. Ciência baseada em dados. Tem que ter coleta de dados. Então, eu preciso saber, por exemplo, se eu quero reduzir um comportamento inadequado da criança, um comportamento agressivo ou de birra, eu preciso saber a frequência desse comportamento. O profissional precisa saber dizer para o familiar quantas vezes ocorreu na última sessão, no último mês, né? Está diminuindo esse comportamento? Então, tem que ter dados. Eu estou ensinando a imitação para a criança, eu preciso ensinar ele a imitar. O que ele já sabe fazer de imitação, né? Qual é a melhor estratégia? Que tipo de ajuda eu estou usando? Ele está aumentando a capacidade dele de imitar os colegas, de me imitar ou não? Aonde que estão esses dados? Me mostra aí um gráfico que demonstre que ele está evoluindo. Então, essa é a primeira dica. A aba é baseada em dados. Tem que ter dados. Geralmente, a gente usa planilhas para esse controle ou softwares. Que na clínica a gente usa um software para gerenciar, e o próprio software já gera os gráficos, então você pode entrar e ver, a partir de dados, se a criança está evoluindo ou não. Segunda dica ela é individualizada.
Então, assim, não existem duas crianças que estão fazendo o mesmo programa, Uhum. né? Então, se a criança, né, às vezes em conversa de sala de espera ali, né, a mãe pega o programa do filho, aí vê o programa da outra criança, da mãe que está do lado ou do pai que está do lado, e vê os programas estão iguais, isso não é ABA. Certo. A gente pode ter as crianças da mesma Uhum. idade, com as mesmas questões, mas cada um vão ter programas individualizados, não existe copia e cola, tá? Uhum. Segunda, mais uma dica que eu dou para vocês, a terceira, na verdade, o ensino precisa ser sem punição e leve e agradável para a criança, tá? Então, precisa que a criança esteja bem, esteja feliz. Se ela não estiver feliz, as estratégias terapêuticas estão caminhando nesse sentido, porque pode acontecer no período de adaptação, né? Mas aí eu não estou trabalhando com a criança imitação, contato visual, seguir instruções. Se a criança não está feliz no meu ambiente, engajada, alegre, o que eu estou trabalhando com ela é justamente isso, né? Eu estou trabalhando nesse sentido. Então, se eu deixo isso de lado, isso não é hábito. Então, pode ser, lógico, porque a criança, poxa, tá tendo um período de adaptação, não está querendo entrar no consultório, isso pode acontecer. Mas aí, quando a gente vai conversar com o profissional, ele vai dizer, olha, meu objetivo é que ele fique feliz aqui, que ele fique bem, que a gente consiga encontrar as preferências dele, os reforçadores dele, e não no sentido de, olha, é assim mesmo, ele vai entrar, vai ficar chorando, faz parte do tratamento. Não faz parte do ensino, tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser divertido. A última dica que eu dou, precisa funcionar. Certo. Essa é a de ouro, tá? Precisa funcionar. Não faz sentido a família se deslocar para um centro clínico ou contratar terapeutas ou arcar com despesas caras de terapia 6, 8, 10, 12 meses e comparar a criança com 1 ano atrás e não ver evolução nenhuma. Não faz sentido. Se isso acontecer, da criança não estar evoluindo, a rede de terapeutas precisa estar toda hora sentando, quebrando a cabeça, buscando estratégias, fazendo supervisão para tentar entender, porque não faz sentido, né? Quando a gente contrata qualquer serviço, a gente quer ver o resultado. E é uma das dimensões da ABA, a eficiência. Ela precisa ser eficaz, né? Se não está sendo eficaz, a culpa não é da criança, da família, são os terapeutas que precisam rever as estratégias, né? Então é uma outra dica que eu dou, precisa funcionar, os ganhos podem ser bem lentos, depende de cada caso, mas tem que ter ganhos, tem que ser para frente. Gente, olha que dicas importantes que nós estamos recebendo aqui de um excelente profissional e pai, né? Então, a gente tem que entender, né, que essa avaliação, essa intervenção precisa de dados, né, que é a dica 1, então tem que ter lá alguém anotando dado, colhendo dado, né, avaliando dado. A gente tem que entender, né, que essa intervenção ela é individualizada, então de forma nenhuma ela é genérica, né, ela é para aquela criança, então tem que ficar atento para ver se está tendo copia e cola aí. Intervenção de grupo, então, não é análise do comportamento. Então, olha só, coisas que a gente precisa ficar de olho, né? A gente precisa perceber se essa criança, ela está sendo, esse momento está sendo bom para a criança, né? Está sendo suave, ela está feliz ali, se ela chora toda vez, né? Todo dia, né? Tem o tempo que pode ter de adaptação, né, Fábio? Mas ela precisa estar bem, ela precisa gostar, ela precisa estar ali animada naquela intervenção, né, feliz ali, né? E essa última dica de ouro aí, que essa dica aí ela precisa funcionar, né? A gente precisa ver os resultados, porque senão não é análise do comportamento, né? Ela precisa ser funcional. Não esqueçam essas dicas, porque essas dicas são preciosas, né? E, Fábio, vamos falar de realidade do Brasil, né? Essa intervenção, ela pode ser considerada uma intervenção, vamos dizer assim, um pouco cara, né?
para que as pessoas tenham acesso? Sim. Como que esse acesso financeiro a essa intervenção, qual é a nossa realidade, né? Assim, a gente tem um pequeno percentual de crianças no país que tem acesso ao tratamento que eles necessitariam. Essa é a realidade, né? Que é um tratamento baseado na ciência, com uma carga horária grande. A grande dificuldade está nessa carga horária. Às vezes a gente tem um bom profissional que está acompanhando a criança, mas a criança vai uma vez na semana, 2 vezes na semana, e isso não é o suficiente de acordo com as pesquisas. Então, geralmente a criança precisa de um acompanhante terapêutico que fica ali com um trabalho diário de 2, 3 horas com a criança no mínimo, e que recebe consultoria, supervisão de uma clínica, de um profissional com mais experiência, né? Faz essa supervisão. Isso eleva os custos, né? No sistema público, basicamente, a gente tem raros casos, né, de intervenção ABA no país, ainda em nível inicial, a partir de alguns projetos, né? A gente já consegue, via liminares, né? A gente já consegue com os planos de saúde, né? Porque existe aí um entendimento que, na verdade, ainda vai ser discutido novamente aqui no país, de que, apesar de não estar no rol da ANS, se tem uma recomendação, uma indicação médica, que é o melhor para aquela criança, é dever do plano arcar com as despesas de tratamento para aquela criança, né? Então, isso está em debate jurídico, né, hoje no país, mas existe uma grande jurisprudência e muitos familiares que estão tendo tratamento arcados pelos planos a partir de medidas, né, judiciais, né? Pode ser que isso mude, né? Não sei quando que você vai estar assistindo essa entrevista, não pode ser que isso mude, mas hoje é o cenário que nós temos, né? Então, assim, se a criança precisa, ela tem o direito à saúde. E aí a gente precisa, né, buscar os melhores meios para dar o tratamento que ela precisa, porque isso faz uma grande diferença para a criança. Realmente não é barato por conta da carga horária da terapia, né? Se a gente for colocar, por exemplo, 2 horas, 3 horas diárias com um profissional, mesmo que pague o piso desse profissional de acordo com um conselho, a gente está falando de um tratamento de milhares de reais por mês. Então, para a realidade socioeconômica brasileira, fica inviável para grande parte da nossa população, né? É caro, realmente. E aí existem algumas variáveis que a gente pode se aproximar desse tratamento indicado, né, principalmente a partir de capacitação de familiares, capacitação de outras pessoas para poder fazer esse trabalho quando a família não pode arcar com toda a despesa. Porque a gente não pode não fazer nada, né? Então, a gente tem o padrão ouro, né? E aí a gente tenta se aproximar o mais próximo disso, né? A partir da realidade de cada um. Sim. Você fala sempre, né, dessa carga horária, só para o pessoal entender qual que é a carga horária ideal, né? Que seria, por exemplo, padrão ouro. E Sim. aí, o que você consideraria uma carga horária, assim, bem, suplementar, vamos dizer? A gente precisaria também indicar a partir da avaliação. De cada criança, também, né? Conforme a avaliação que nós realizarmos com cada criança. Mas, de acordo com a literatura, essa carga horária para um tratamento efetivo vai variar entre 15, no mínimo, até 35, 40 horas semanais. Entendi. Depende muito dos objetivos, depende muito do nível de TEA dessa criança, né? Então, lógico, se a gente está falando de uma criança com nível de suporte menor, que ela imita, que ela tem uma capacidade de não se colocar em risco, que ela tem mais autonomia, que ela consegue se expressar, essa criança vai ter um tratamento uma carga horária menor, né? Se é uma criança que precisa trabalhar mais intensivamente, habilidades mais robustas, ela vai ter uma carga horária maior. E essa carga horária não significa que a criança vai ficar em clínica, em consultório, 6, 8, 10 horas por dia. Não é isso. Ela vai ter um trabalho domiciliar, um trabalho escolar e também um trabalho na clínica, que é um trabalho lúdico, um trabalho divertido, mas que focam nos mesmos objetivos. Entendi. E que faz até muito sentido, né? Porque você vai estar trabalhando o comportamento, então a criança se comporta em vários ambientes. Justamente. Você vai estar trabalhando nesses ambientes onde ela está, né? A modificação de comportamentos. Eu já vi, Fábio, talvez até por isso que você está falando, vou tentar linkar uma coisa na outra aqui,
eu já vi você falando sobre a importância, né, de capacitar pais, né, e cuidadores em análise aplicada do comportamento. De fato, é por conta que você acha que os pais podem auxiliar nessa aplicação dessa terapia, né? Nessa modificação desse comportamento nas suas casas, enfim, replicando essa intervenção? Você acha que os pais conseguem, que isso é possível, isso pode melhorar essa qualidade dessa intervenção, né? Até pensando no número de horas, enfim, que a criança às vezes precisa e às vezes financeiramente não é viável para a família, né? Será que um pai leigo, uma mãezinha, de repente, tadinha, que não sabe nada de autismo, igual eu, enfermeira, não sabia nada de autismo, será que é possível os pais aprenderem? É muito difícil, Fábio? É possível. Na verdade, assim, a carga horária, ela é mais o treinamento de pais. Então, além dessa carga horária que a criança precisa, tem que fazer parte de um bom programa ABA, é mais um indicador aí para a gente saber se está sendo um bom trabalho ABA, a participação dos pais. Porque não existe evolução sem a participação da família. Certo. Então, de qualquer forma, tem que ter, né? Não existe aquilo de, poxa, eu estou levando meu filho para terapia, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está sendo trabalhado. Não, os pais precisam estar envolvidos, é dever dos profissionais orientá-los, capacitá-los, passar quais são os objetivos, quais são as estratégias, né? Então, o treinamento de pais vai acontecer, precisa acontecer. Soma-se a isso, né, ou aumenta a importância disso, quando a criança não tem a carga horária indicada. Porque aí, além do papel dos pais, né, que a gente já vai fazer no nosso dia a dia, e a gente precisa saber fazer adequadamente, né, e por isso que existe o treinamento, quando a criança não tem a carga horária adequada, os pais podem atuar como coterapeutas, como assistentes terapêuticos, né? Então, o pai e a mãe vão se dedicar ali, ou um ou outro, ou algum outro familiar, vão se dedicar ali algumas horas do dia a aplicar aqueles programas sob supervisão do profissional. E aí sim, poxa, eu estou só com 2 horas por semana com a psicóloga, mas todos os dias eu faço aquilo que ela me orientou. E aí, ok, a criança está tendo a carga horária que ela precisava, né? Então, quando a gente não consegue a carga horária adequada, né, a criança não está tendo ali o tratamento adequado, aumenta muito a importância do treinamento de pais, que já é importante em qualquer caso, tá? O que pode acontecer, que é sempre um cuidado que eu trago muito para os pais, é que isso não é o mais indicado, né? Os pais atuarem como assistentes terapêuticos, mas indicado é os pais fazerem o papel de pais, treinados, sabendo como fazer, e dá para aprender. A gente mesmo aqui na Academia do Autismo tem um curso para pais, os pais fazem, aprendem a aplicar, então dá para ensinar, sim, dá para aprender, mesmo que não tenha conhecimento nenhum sobre TEA, tá? Mas é importante que os pais façam o papel de pais e que tenham um profissional acompanhando a criança. Isso acaba sendo uma medida quando a gente não tem isso. Qual é o risco, né? O risco é o risco emocional, né? É a sobrecarga emocional, a sobrecarga de estresse. Então, a gente precisa ter ali um acompanhamento para que a gente não entre numa dinâmica de que a gente entre tão intensivamente na terapia que deu 2, 3, 4, 5 meses, a gente está tão exausto que aí não consegue fazer mais nada. E aí não adianta, tem que ficar ao longo de um tempo. Então, quando os pais, além de pais, têm que fazer o papel também de terapeutas, eles precisam ter muito mais cuidado com a prevenção de estresse, de tirar um tempo para eles, de conseguir respirar, né, e sair dessa zona intensa, né, para que garantam a sua qualidade de vida a longo prazo. Certo. Puxa, quanta orientação boa você está dando aqui, Fábio, para a gente, viu? Eu tenho certeza que os pais, né, que todos os nossos amigos aí que estão conectados com a gente estão aprendendo muito, como eu estou aprendendo muito. Já estou pensando aqui nas intervenções do Samuel, meu filho, e já estou falando, meu Deus, tenho que ficar de olho nisso aqui, já estou identificando várias coisas aqui, nós que te agradecemos. E a gente já está indo para o fim, Fábio, infelizmente, porque... Infelizmente mesmo,
porque estamos aprendendo muito aqui com o Fábio hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já está há muito tempo, né, trabalhando com análise do comportamento, com autismo, enfim. Nesse tempo, você já viu algum caso, assim, de sucesso que você falou, nossa, a gente começou a intervenção em aba com essa criança, e olha o tanto, né, lógico que não é instantâneo nem automático, né, até por isso que, como eu sei que você é uma pessoa muito experiente aí de longa data, de repente você já tenha visto algum caso, assim, de uma evolução surpreendente. Tem algum caso, assim, que você consegue relatar para a gente ou exemplificar né, com essa intervenção em aba? Sim. Os ganhos, eles vão ser sempre individuais, né? Não existe mágica, né? Isso é importante também alinhar as expectativas também dos familiares, né? Existem níveis diferentes de TEA, então é natural que no nível mais acentuado os ganhos sejam um pouco mais lentos, no nível suporte maior, a gente está falando de outros objetivos, né? Mas tem alguns casos emblemáticos, eu lembro de um agora, né? Uma criança que tinha em torno de 4 anos quando chegou para a gente, então já começou uma intervenção mais tarde, né? Quando a gente avaliou essa criança, então uma criança de 4 anos ali, em torno de mais de 48 meses, né? Quando a gente aplica o VB-MAP, que é um protocolo de avaliação de habilidades que compara o nível do desenvolvimento dela. Quando a gente aplicou o VB-MAP, ela estava no nível 1 do VB-MAP. O nível 1 do VB-MAP é esperado que crianças com 18 meses tenham aquelas habilidades, 1 aninho e meio. Ela já estava com 4 anos e tinha um desenvolvimento menor do que crianças neurotípicas de 1 ano e meio. Uma criança que ainda não falava, não imitava vocalizações, não imitava comportamentos, não conseguia brincar funcional, e por conta desses déficits tinha comportamentos agressivos, comportamentos disruptivos, né? Principalmente com funções comunicativas, né? E aí a gente avaliou ela, traçamos os objetivos, né? E aqui na clínica a gente avalia a cada 6 meses a criança, então passou 6 meses, na outra avaliação, ou seja, 1 ano depois, era uma criança que já estava no nível 3 do VB-MAP. Então, em 1 ano, ela praticamente saiu de uma criança, né, com uma capacidade cognitiva, né, na parte do VB-MAP, que avalia, né, de 1 ano e meio, mais ou menos, para uma criança com habilidades de 3 anos e meio. Então, já era uma criança que vocalizava, conseguia fazer pedidos. Então, a gente trabalhou a imitação com ela. Quando ela passou a imitar, a gente começou a trabalhar a imitação de sons. Quando ela passou a imitações, a gente trabalhou imitações de sílabas, imitações de palavras. Depois ela começou a fazer pedidos vocais, com pistas visuais. A imitação trouxe muitos ganhos, porque a criança que aprende a imitar, ela começa a aprender naturalmente, né, uma série de outras habilidades. E aí ela foi suplantando aqueles déficits que ela tinha, né? E aí ela, lógico, era uma criança que tinha um trabalho médico, né? Uma criança que não estava em acompanhamento médico. Então, quando ela entrou com acompanhamento médico, reduziu muito a agressividade e melhorou a qualidade do sono. Isso é importante a gente deixar claro. O organismo ficou mais equilibrado. Era uma criança que passava por outros terapeutas e ninguém conseguia trabalhar. Passava pela escola e a escola não conseguia trabalhar, ela nem ficava na escola quando ela chegou para a gente, nem entrava na escola. Quando a gente equilibrou esse organismo, as terapias começaram a funcionar, a escola começou a funcionar, e aí as melhores estratégias foram sendo traçadas e um ganho foi levando ao outro, né? Então, assim, não é muito comum esse ganho tão rápido. Eu acredito que foi uma criança que não teve o tratamento adequado até 4 anos, e aí quando ela passou a ter um tratamento adequado, ela tinha potencial para isso, né? Então foi um tratamento terapêutico realmente, né? Mas os ganhos, então foram ganhos bem extraordinários, assim, em pouco tempo. Quem ficou 1 ano sem ver a criança e não reconhecia a criança, né? Porque mudou muito, né, de um ano para o outro. Agora, os ganhos sempre acontecem, tá? Sempre acontecem, mas geralmente são em escalas mais lentas. Nossa, que maravilhoso ouvir isso.
Eu, assim como mãe, fico extasiada, né? Porque é muito bom saber que existe essa possibilidade, né? Quando a gente se vê de frente desse diagnóstico, né? Que vai interferir exatamente no neurodesenvolvimento da criança, existe aquela preocupação, aquela ansiedade, e saber que tem essa possibilidade, eu acho que é algo muito de Deus mesmo, para a humanidade, para todos nós. E, Fábio, agora sim, para a gente terminar, né? A gente está gravando essa entrevista em abril, que é um mês dedicado aí para a conscientização do autismo, e existem muitos pais, né, que abandonam seus filhos após esse diagnóstico, abandonam suas famílias. Não é o seu caso, graças a Deus, não é o caso, sei, de muitos que estão ouvindo, mas é um fato, existe, e é muito complicado isso, né? O enfrentamento do autismo é difícil para a família, para o casal, enfim. E quando o pai não está junto, né, aí isso se torna extremamente difícil e doloroso, extremamente piorado, né? Então, como homem, como pai, você consegue entender por que alguns pais saem, né, fogem dessa situação, né? Eles se evadem. Será que existe alguma explicação para isso? Eu não sei. Às vezes a gente fica procurando, né? Não sei nem se existe, né? Mas será que existe, sei lá, algum sentimento aí para os homens que fazem com que eles, sei lá, fujam dessa responsabilidade? E como pai, como psicólogo, como terapeuta, você teria alguma mensagem para deixar para os papais aí que estão assistindo a gente, de repente estão enfrentando esse diagnóstico, enfrentando esse desafio, né? Qual mensagem você poderia deixar para esses pais, né, que estão aí passando por esse momento? Eu já vi algumas pesquisas, nenhuma muito aprofundada, né, com esses dados, mas, como você disse, é um fato, a gente percebe isso de forma empírica e em palestras, na própria clínica, na própria academia do autismo. Mais de 90% do nosso público são mulheres que nos acompanham, que fazem os cursos, que buscam conhecimento. As clínicas, né, a gente percebe que geralmente quem acompanha ali a criança, grande parte são as mães. Então, apesar de eu achar ainda que a gente precisa de mais pesquisas nesse sentido, até porque eu percebo que isso é reflexo também de uma cultura, e uma cultura muito mais machista, e que vem mudando, e esse próprio fenômeno, né, também vem mudando. A gente percebe cada vez mais os pais participando mais ativamente, né? As clínicas não estão mais, por exemplo, como quando eu comecei, que eu era uma exceção. Hoje eu chego na minha clínica e tem muitos pais participando. Então, só aos poucos, eu acredito que vem mudando a partir de uma mudança cultural maior que vem acontecendo, mas é fato que continuam sendo ainda as mulheres grande parte, né, do público que acaba assumindo, né, e que continua muitos pais, homens, né, abandonando, né, geralmente é usado esse termo, né, a família, né, a partir do diagnóstico. Justificar é difícil, mas eu consigo tentar entender ali, né, o fenômeno, né, o que influencia nesse fenômeno, né, como um comportamento, né. Existem dificuldades, né, com a chegada do diagnóstico, né, tanto para a mãe quanto para o pai, uma mudança grande de expectativas, que para o pai, até por uma questão também cultural, para o pai já é uma mudança. O fato de ser pai também já gera esse fenômeno na nossa sociedade. Acredito que a deficiência, né, o diagnóstico de TEA potencialize isso, e associado a isso vem muitos fatores estressores, né? Vem mudanças nas finanças da família, vem mudanças de você precisar reajustar a carreira,
vem mudanças, né, também no investimento ali do casal e da família, que acaba sendo muito maior para a criança, abrindo mão muitas vezes de qualidade de vida, de tempo sozinho. Então, essa pressão, esses estressores, geralmente o pai e a mãe lidam de forma diferente, né? E o pai pode ter uma dificuldade maior de trazer isso à tona, de buscar ajuda, de relatar isso, conversar isso com outros pais, com outros homens, né? E quando a gente guarda essas coisas, não tem outro caminho. A gente geralmente ou explode ou foge, abandona, quando a gente não consegue mais lidar com essa pressão, né? E infelizmente isso acontece porque esse período de luto, né, da chegada do autismo é uma fase que vai passar e que vai chegar numa aceitação, e a aceitação é quando a gente percebe que não é uma vida pior do que eu tinha planejado, é uma vida diferente, uma vida com muitos ganhos, é uma vida com muitos benefícios. Um pai não precisa abrir mão de praticamente nada que o filho tem autismo. Ele vai abrir mão daquilo que ele já abriria quando ele decidiu se casar, quando ele decidiu ter um filho, né? Que são coisas que não condizem com a vida de casado e com a vida, né, de um pai. Agora, o impacto do diagnóstico do TEA, o filho dele continua ali, ele vai continuar podendo ter a possibilidade de deixar um legado para o filho, vai continuar tendo a possibilidade de ter bons momentos com o filho, vai continuar podendo levar o filho para passear, para brincar, para ensinar habilidades, da mesma forma que ele faria se a criança não tivesse o diagnóstico, né? Além disso, vai aprender habilidades que, numa outra situação, ele não aprenderia, né? Então, acho que é isso que eu diria para qualquer pai que recebeu o diagnóstico. Primeiro busque ajuda, converse, leve essas dificuldades, nessas mudanças de expectativas para outras pessoas. Se está difícil de conversar com algum amigo, né? Os homens, às vezes, têm uma maneira diferente de lidar, né, com questões, né, mais sérias, né, emocionais. Não à toa, por exemplo, o índice de suicídio em homens é maior, o índice de depressão acaba sendo alto, porque tem uma dificuldade maior de se abrir. Busca um profissional, então, busca um terapeuta, né? Alinhe essas expectativas, que você vai enxergar aí no seu filho uma possibilidade de uma vida muito melhor, assim como foi a minha, né? Minha vida se transformou, virou o sentido da minha vida, os meus filhos, né? O sentido de vida como um termo mesmo mais amplo, e também ali a minha dedicação socioeconômica, o meu trabalho, né? O meu sustento, tudo vem hoje do autismo. Grande parte das minhas relações, das minhas amizades, vem do autismo, né? Então, acho que assim, é uma experiência única, e que a gente precisa passar por essa fase de luto para encontrar o sentido ali disso na vida de cada um, e aí sim equilibrar as coisas. O problema do estresse é quando a gente acumula ele. O final do estresse, quando a gente vai acumulando, não é bom. O final do estresse é depressão, é exaustão, é chutar o balde, não é bom, né? Então a gente precisa ter uma vida equilibrada, né? O casal precisa continuar tendo tempo com o casal. Se a família tem outros filhos, precisa ter tempo para os outros filhos. A mãe precisa ter tempo para fazer as coisas que ela gostava de fazer, né? Ir no salão de beleza, passear, receber visitas, né? O pai, da mesma forma, se ele fazia um esporte, pode continuar fazendo esporte. Se ele tem uma carreira, pode continuar se dedicando à sua carreira, né? Pode ter seus hobbies, né? Então, isso não pode ser tirado 100%. Você pode ter que reajustar por questões de tempo, mas você não pode abrir mão disso, porque senão, no longo prazo, isso vai se voltar contra a família, vai se voltar contra o casal, né? E aí vem o divórcio, e aí vem outras questões que envolvem esse abandono que a gente está conversando aqui. Puxa, Fábio, são preciosas as suas palavras, viu? Eu tenho certeza que elas são um bálsamo na vida de um monte de gente, um monte de famílias, muitos pais que estão ouvindo agora, que essas suas palavras são de Deus. Obrigado. E só para concluir, né? A gente está num espaço cristão, né? E eu estou aqui para trazer a visão científica da coisa, né? Logicamente que eu tenho também as minhas crenças, os meus valores, mas aqui eu falo, né, como um profissional, mas do ponto de vista científico,
a espiritualidade, né, no sentido mais amplo, aí cada um vai ter a sua relação, né, é um fator de proteção do estresse e pode servir como um caminho, né, para justamente a gente prevenir tudo isso que a gente está conversando, né. Então é um caminho super indicado também do ponto de vista científico para os familiares. Olha só, o profissional está falando que para a igreja vai fazer bem, tá bom? Para você, papai, mamãe, para os filhos, né, Com Fábio? certeza. Né, confiança em Deus, a espiritualidade. Aliás, os psiquiatras perguntam, né? Se a gente vai quem já foi, né? Eu já fui. Você tem fé, né? Você tem uma fé? Então, assim, isso é muito, muito importante. Que Deus possa abençoar você, sua família, sua esposa, seus filhos, né? Esse trabalho maravilhoso aí que você faz. Nós desejamos, assim, muito sucesso, que ele se expanda cada dia mais. Fica aqui a nossa mais sincera, mais profunda gratidão por cada palavra que você compartilhou, cada saber. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Academia do Autismo, os cursos, né? Como que essa pessoa pode estar fazendo para encontrar vocês, né? O Instagram, de repente, o site, você pode dar um toquezinho aí pra gente. A gente vai depois deixar tudo escrito aqui na descrição também para vocês. Perfeito, né? Pode nos acompanhar nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? Só pesquisar lá Academia do Autismo que vai aparecer, né? É youtube.com/Academia do Autismo, Instagram e Facebook, mesma coisa. No nosso site principal também, que é academiadoautismo.com.br, tem muito conteúdo gratuito, tem os cursos mais avançados de capacitações que vocês encontram no site também, tá? E nós estamos com uma série muito bacana, que é gratuita também, vai ao ar toda quarta-feira no canal do YouTube, que é justamente Intervenção ABA Padrão Ouro. Então, uma série onde a gente mostra ali os bastidores de uma intervenção ABA. Então, para quem deseja ver ali na prática realmente, né? Logicamente que com atores, a gente simulou todo um atendimento, então você consegue ver na prática o que seria ali uma intervenção de qualidade. É só pesquisar lá no YouTube Academia do Autismo, que o primeiro episódio já está liberado lá. Bora lá então, gente. Hoje à noite já vou ver essa daí eu não vi, né? Acessem lá o site, tem pessoas da nossa igreja já estudando lá na Academia do Autismo, fazendo pós, trabalhando. Vai lá, você também, tá? Que é muito, muito indicado, a gente super indica, tá? Valeu, Fábio. Acho que agora chegamos ao fim mesmo da entrevista. Obrigado, só agradecer, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Chegamos ao final de mais um programa Inclusão Entrevista. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, tenha te edificado. E se isso aconteceu com você, então compartilha, para que outras pessoas também sejam impactadas com essa mensagem, sejam edificadas também. Passa lá na nossa página amigosdamissão.org. Vem fazer parte dessa missão com a gente. Um grande abraço para você e até o próximo, se Deus quiser. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.